Muito bom dia a todos os meus amigos das redes sociais que vêm acompanhando todas as minhas postagens. Tô com a voz um pouco diferente, acabei de acordar, não fica muito legal de óculos, mas o fato de estar usando flash dificulta um pouco, mas vamos lá. Primeiramente, eu agradeço a Deus por estar aqui presente, e sem Deus somos nada. E sempre pedi a Deus, em minhas orações, saúde, força e discernimento, sabedoria, para poder enfrentar todas as situações. Voltando, ao assunto, a moral da história, eu não sou antiético. Também eu não tenho obrigação de exigir, que as pessoas tenham o conhecimento da matéria ou do fato. Embora eu não sou profissional do direito. Embora existe várias pessoas que são profissionais, do direito e exercem suas profissões. A área que eu sempre amei foi a área da nutrição e educação física, onde eu venho carregando, uma bagagem de muitos anos e bastante experiências. Eu moro em João Pessoa há quase 2 décadas. Embora eu já morei em outros estados por pouco tempo, mas acabei retornando para o estado da Paraíba. Só de casamento, a minha vida, de casado, foram quase 10 anos. O que eu vejo na vida de um ser humano, o que é mais importante na vida de qualquer pessoa, é a referência. E a referência na vida de um ser humano, eu vejo como um rótulo em um produto, em uma prateleira de supermercado. E um homem sem referência é um homem sem rótulo. Isso eu permaneço morando na minha alma. Diante de todos os fatos ocorridos, eu vejo que um comportamento ético, seja lá qualquer área profissional, é muito importante. E principalmente os exemplos a ser compartilhados entre os amigos em comum. Voltando, o que eu já falei, eu não sou antiético, mas eu vivo constantemente enfrentando situações no qual eu fui procurado para cometer o crime. É lamentável isso, eu enfrentar tudo isso, ficar nesse conflito de erros e de interesses, e ao mesmo tempo em uma guerra de direito e uma guerra de ego. Embora, com a permissão de Deus, eu consegui
né, buscar de forma legal o conhecimento do direito, onde eu me obriguei a buscar o conhecimento. Então não deveremos obrigar as pessoas a ter o conhecimento, no qual eu tenho um conhecimento onde eu pretendo exercer a minha profissão, como professor de educação física ou um nutricionista, mas mantendo os calcanhares baixos. Desde quando eu conheci a profissional do direito, que exerce sua profissão na área trabalhista, venham sendo atingidos por violações de suas prerrogativas, onde o próprio personal trainer, que é irmão do proprietário da academia, que foi candidato a vereador e a deputado estadual, que conhece todos os meus princípios, e foi onde eu construí os meus primeiros laços de amizades, quando a academia deste proprietário do estabelecimento comercial, que é a academia de ginástica e musculação dentro do 1º Batalhão, isso no comando do Coronel La Roche. Embora eu comecei a construir os meus primeiros laços de amizades, conheci toda a tropa do Coronel La Roche, e daí fui seguindo pelos lugares da cidade, conhecendo outras pessoas. Embora, pelas circunstâncias da vida, insatisfações alheias, comecei a evoluir a minha personalidade e começou a gerar insatisfações. Por exemplo, a advogada que me procurou através do irmão do proprietário da academia, que o próprio escrivão Valdir Ponce de Leão malhava no mesmo estabelecimento comercial. Isso próximo do comando geral, entre a Berruan, onde era localizado o estabelecimento comercial, e agora onde permanece a atual academia, na rua, salvo me engano, acho que é rua General Osório. E desde então, esta senhora, quanto também o outro profissional da mesma categoria, que exerce sua profissão como civilista, em outras áreas também, teve o conhecimento que eu recebi uma doação de uma herança no estado de São Paulo, no interior, na cidade de São Carlos. E desde então comecei a sofrer algumas retaliações. Por exemplo, se iniciou no meu processo de divórcio. E depois do meu processo de divórcio, começou a surgir outras desavenças, né? Por exemplo, na minha motocicleta, que o próprio profissional da categoria, que exerce sua profissão, foi membro da OAB, ele pegou minha motocicleta, que permanecia no nome ainda da pessoa que eu comprei a moto, mas eu já estava de posse dessa motocicleta há mais de 5 anos. E ela é a única aqui dentro de João Pessoa, da cidade de João Pessoa. Simplesmente essa moto foi deixada pelo próprio profissional da categoria que exerce sua profissão em um desmanche na frente do cemitério Boa Sentença. Isso na jurisdição do delegado Fábio Joaquim Pereira Pontes. O mesmo delegado que era responsável por fiscalizar e investigar na área onde eu estou aqui hoje e reagir uma invasão de 2 delinquentes, onde eu solicitei, através do canal de atendimento, a segurança da instituição militar. Isso
os patrulheiros da 5ª Companhia recebeu o chamado, chegou no local, fez a abordagem, muito bem feita a abordagem, recolheu os ilícitos e direcionou até a delegacia onde esta autoridade, com todas as suas prerrogativas, simplesmente cometeu prevaricação e devolveu os indivíduos, né, às ruas, onde continuaram a cometer outros crimes, fiquei sabendo por terceiro. Desde então eu procurei este profissional do direito em minhas razões e pelo fato dele conhecer todos os meus princípios. E simplesmente ele me deu as costas e depois tentou construir um plano de fraudes. Mas como recentemente eu não tinha ninguém me retaliando, procurei o fórum, bem assessorado, e tive o conhecimento que não constava nada. Seria uma estratégia dele. Mas pela forma dele saber que eu estava me divorciando devido a várias coisas, né? Pelo comportamento que eu não estava aceitando mais da minha ex-esposa, devido às seus traumas, devido à ação dos indivíduos quando entraram no meu apartamento. Isso foi desgastando o relacionamento e fui tentando reconstruir a minha vida. Embora eu não tive sorte, conheci esta profissional do direito, que de má fé entrelaçada com um profissional da categoria, que exerce sua profissão há décadas, construiu um plano de fraude. Isso acompanhando o ato ilícito e improbo do próprio prefeito constitucional do município de Araruna, entrelaçado com seus familiares. E desde então deu essa continuidade delitiva, gerando outros atos improbos, atingindo a minha honra e minha moral. É um absurdo, né, enfrentar tudo isso. Depois eu comecei a morar em outro bairro onde o mesmo delegado que cometeu prevaricação, devolveu os delinquentes às ruas, estava exercendo sua função na 2ª Delegacia Distrital, o mesmo delegado, Fábio Joaquim Pereira Pontes. E sufocado de todos os crimes cibernéticos, através da cibercriminosa, que é profissional do direito, procurei o estabelecimento penal para levar as informações criminal. Embora se encontrava o escrivão Valdir Ponce de Leon, muito meu amigo, ficou insatisfeito, deu todas as minhas orientações. Eu me dirigi à antiga central de polícia e pedi, solicitar o boletim de ocorrência que foi gerado anteriormente para a delegacia, no qual o próprio escrivão ele solicitou um ofício para pedir à autoridade o boletim de ocorrência que foi gerado anteriormente, onde a delegacia de defraudações se localizava dentro da central, antiga central de polícia no bairro do Varadouro. E desde então eu resolvi tomar uma atitude e relatar a verdade. Quando eu me dirigi a Brasília, já retaliado, tanto pelo senhor doutor José Alexandre Ferreira Guedes, que foi membro da OAB, juntamente com a senhora doutora Ivana Magna Nóbrega de Moraes, que fizeram parte da mesma gestão, onde o presidente representava a seccional. Simplesmente ela ofereceu todos os seus dados, concordando com os atos ilícitos
do próprio profissional do direito. E desde então, eu insatisfeito pela postura da profissional da área, entre o outro profissional também da área, quando eu estive na casa do general da reserva, o senhor Tarcísio Alves da Rocha, a convite de sua filha Maria Alessandra da Rocha King, tive uma informação em Brasília, através da minha ex-esposa, que o senhor Fábio Joaquim Pereira Pontes, responsável pela circunscrição da área, direcionou uma viatura até o endereço onde eu estava morando ainda. E desde então eu já sentia o que iria ocorrer. E de imediato eu procurei a OAB do Distrito Federal, a Procuradoria Geral da República, e procurei a própria Polícia Federal, oferecendo as informações criminosas que vinham acontecendo no estado da Paraíba. E quando eu retornei para o estado da Paraíba, eu recebi um telefonema da senhora Maria Alessandra da Rocha King, que o meu atendimento houve uma resposta e que o presidente, o senhor doutor, salvo me engano, acho que deve ser Cláudio Pátria Lamanque, ele deferiu e disse que ia buscar as providências de tudo que vinha ocorrendo. Desde então, depois que eu recebi esse telefonema, estando na Paraíba, há poucas horas, quando eu saí do local onde eu estava, eu fui sequestrado. Anteriormente, antes de ter sido sequestrado, e antes de ter viajado para Brasília, quando eu fui refazer a denúncia, fazer um adendo, que não se encontrava o escrivão Leon, simplesmente eu fui abordado pelo delegado, covardemente, dentro da delegacia, sacou uma pistola, me ameaçou e fez que eu assinasse os documentos na delegacia. Pelo fato de eu estar sozinho, saí da delegacia e já pensando o que poderia ocorrer comigo. E isso me levou que eu fizesse as denúncias no Distrito Federal. Embora eu fui sequestrado pelo delegado Fábio Joaquim Pereira Pontes. E depois que eu fui sequestrado, a senhora Rosa Ismael Cândida da Cunha Lima, quanto também um profissional da mesma categoria, o senhor José Alexandre Ferreira Guedes, que conhece todos os meus princípios, desde quando eu comecei a trilhar nos mesmos trilhos, né? Ele tomou proveito da situação e segurou procurações minhas, genérica. Tanto o advogado quanto a advogada. E isso eu comecei a ser retaliado, e nessa guerra do direito, entre a guerra do ego, onde eu fui submetido a buscar o entendimento, no qual a gente não devemos, obrigar as pessoas a ter um entendimento, principalmente um funcionário público. Eu acho que um profissional do direito que exerce sua profissão, seja lá uma delegacia, um órgão arbitral, um órgão ministerial, embora todos enfrentam essa guerra do ego, um querendo ser mais intelectual do que o outro, mas eu acho que uma autoridade tem que ser a caixa da ética e dar exemplos. Essa é a forma que eu enxergo. Diante de tantas crises que o país vem enfrentando, eu não quero entrar na alçada onde não me pertence. Eu nunca fui candidato a vereador, eu nunca fui secretário de Estado, eu nunca fui autoridade policial, exercendo como delegado. Eu acho que deveria dar exemplos. Meu progenitor mesmo foi retaliado também.
pelo próprio promotor José Guilherme de Oliveira, que foi delegado também da Polícia Civil e hoje exerce sua profissão dentro do Ministério Público, dentro do núcleo do controle externo da atividade policial, no núcleo criminal. Tanto o delegado quanto os outros profissionais do direito, como o delegado Fernando, um senhor já quase da terceira idade, que vem ocupando o espaço de uma pessoa que vem estudando para concurso público. Essa é a minha visão. Se comete atos ilícitos dentro da categoria, é porque não precisa. E nessa entrelaça, o delegado Robson, da mesma jurisdição, da DISP. A delegada Tereza, não tenho o que dizer dela. Me tratou muito bem. É uma pessoa bastante flexível, de grandiosa alma, entendeu tudo e me orientou que eu procurasse os meios legais para poder resolver as questões pessoais. O delegado Robson, o delegado Fernando, da delegacia de Tambaú, tentaram sequestrar o meu pai. Aí resolveram me sequestrar novamente com o mesmo profissional que eu já estava denunciando no Distrito Federal. E já teria sido sequestrado pela primeira vez. Aí só teve a segunda tentativa de sequestro. E depois, recentemente, agora, há uns 2, 3 meses atrás, surgiu a terceira tentativa. De imediato surgem os documentos assinados. Sou condenado, sem direito à defesa, atropela os princípios dos atos processuais, atropela o Código de Processo Civil e atropela o Código de Processo Penal. Tudo isso ocorre comigo, por insatisfações. Depois que eu estive... Quando eu estive há uns 3 meses atrás, na Prefeitura Municipal de João Pessoa, acompanhando 2 senhoras, insatisfeita pela postura do município de reprovar sua conduta, aplicando, salvo me engano, eu acho que é o Código de Postura do município, e vi a arbitrariedade, né, e a má-fé. E simplesmente eu sou essa pessoa que sempre sou hospitaleiro e gosto de ajudar as pessoas, simplesmente acompanhei elas. E de má-fé o senhor Tiago Muniz, que foi gerente executivo do Sistema Nacional de Emprego, que cometeu omissão dolosa, atingindo a máquina administrativa, violando a Lei 8.112 e a lei complementar do Estado. Houve uma ligação para me atrapalhar, foi minha esposa, mas eu vou dando continuidade. Aí surgiu todos esses fatos, né? Surgiu todos esses fatos que ocorreram no passado, né? Voltando, né? A moral da história, lembrei. O senhor Tiago Muniz, que foi foi gerente executivo do Sistema Nacional de Emprego, simplesmente ele cometeu uma omissão dolosa e atingindo a máquina administrativa. Isso na gestão executiva, salvo me engano, do próprio governador João Azevedo. E desde então, quando eu me dirigi à prefeitura, me surpreendi pela litigância de má-fé por cima, né, com prerrogativas, né, exercendo sua profissão, ocupando, na verdade, um cargo, né, dentro da prefeitura, e solicitou o canal de atendimento da Polícia Ostensiva com calúnia, cometendo calúnia e difamação para me sequestrar dentro da prefeitura. Onde no início, antes da pandemia,
ele negou de ceder um documento, que isso está na Carta de 88, que o cidadão civil tem direito a ter suas certidões em qualquer órgão público. E nessa retaliação, né, e mesmo essa tentativa de sequestro dentro da própria prefeitura, a minha sorte porque teve duas senhoras. E deixei ciente o patrulheiro, né, que estava cumprindo sua missão, o chamado, né, que ele teve que se dirigir ao local, embora se há uma denúncia caluniosa ou não, ele tem a obrigação de exercer sua função. Foi bastante flexível e teve um entendimento, que sabia que eu tinha todo o conhecimento jurídico. E disse a ele que estava gravando, informei a ele que estava gravando, que eu era conhecedor do Código Penal Comum, do Decreto-Lei 2848, salvo me engano, de 1940. E Deus me livrou, né, da situação. E lembrando, né, e ressaltando que o irmão do prefeito constitucional, que foi vereador do município de Araruna, que se iniciou sua carreira política dentro da gestão executiva do ex-governador Cássio Rodrigues da Cunha Lima, permanece ocupando o lugar do senhor Tiago Muniz, o mesmo que me negou os documentos. E nisso eu não tenho segurança nenhuma, eu não tenho um poder, né, punitivo do Estado e de poder exercer uma profissão para poder resolver as questões que atingem a minha honra e a minha integridade. É lamentável, né, eu sofrer todas essas retaliações e fora o que vem acontecendo no país, né. Eu agradeço muito, né, aos meus amigos, né, que são agentes públicos de outra categoria, né, que vê tudo que acontece nas ruas e está sempre querendo ajudar as pessoas, quanto também as demais pessoas que vêm me ajudando. Minha gente, os exemplos que eu tenho de uma categoria que faz parte da organização constitucional, entre as demais que são responsáveis pela organização do organismo do Estado, é lamentável. Pelo conhecimento que eu busquei, estamos nos enfrentando uma situação muito difícil. Principalmente, não é a minha alçada, né, mas eu observo e fui vítima de uma organização criminosa que acaba com a polícia militar. E é isso que a polícia militar vem enfrentando. Um agente da Polícia Civil, ele não tira dinheiro do bolso para investir em cursos. Um policial pracista que está nas ruas, ele tem que desembolsar o dinheiro do bolso para ele poder fazer seus cursos, ele poder crescer dentro da área profissional e ter um bom currículo. E além de tudo, fora outras coisas que acontecem. Por exemplo, os oficiais, vários oficiais, teve suas armas recolhidas pelo Ministério Público. Tenentes, coronéis, sargentos, trabalhando desarmado na rua, oficial andando desarmado na rua, saindo de casa com medo, sem arma. Esse é o conhecimento que eu tive através dos estudos. E fora outras coisas absurdas, as mesmas situações que eu enfrentei, como outros enfrentam ou enfrentaram, né, de ser atingido através de fraude processual, penal, e ainda trabalhando de graça nas ruas. E se não trabalhar, fica preso no quartel.
e tendo seu trabalho, seu dinheiro, todos os seus vencimentos segurados pelo governo. Eu não tenho autonomia, né, de falar sobre lideranças policiais. Se bem que houve uns atos, né, governamental por ato de bravura, né, promovendo os militares por ato de bravura. E houve agora outras promoções, né, se bem que eu desconfio muito. Você que está acompanhando este vídeo, todo ato da instituição militar, em qualquer missão, seja lá uma pequena ou grande quantidade de drogas, a polícia ela é escanteada, a polícia militar. Ela é escanteada, não divulga o trabalho do militar que fez a apreensão de 10 quilos, 20 quilos, 50 quilos de cocaína, 50 quilos de maconha. Não é divulgado o trabalho na imprensa do militar que fez aquela apreensão da droga. A polícia militar leva o bolo feito, é desmanchado, embora outras autoridades também se preocupam com a devolução da droga. Enfim, estamos vivendo, minha gente, uma situação precária. Relacionado à administração do Comando Metropolitano, também tem essa visão. Houve vários oficiais que ficaram marchando, né, parado, vendo o tempo passar, sem ter oportunidade de crescer, ter um bom posto de serviço, ou também ser comandante, né? Na verdade, no estado da Paraíba não existe nenhum oficial para representar a própria categoria. Infelizmente, existe esse tal de Valber Virgulino, um trapaceiro mentiroso, que eu tenho provas contra ele. Quando eu fui sequestrado, ele procurou as pessoas que estavam me ajudando. Cabo Gilberto, eu não tenho o que dizer dele. É uma pessoa extraordinária, foi enganado, né? Achava que ia conseguir as lideranças policiais, mas foi enganado. Foi enganado. Eu venho sendo atingido por conta de questões de interesses, por conta da situação que foi gerada. Eu não sou profissional da categoria, não existe em nenhuma categoria. Eu sou cidadão civil comum. O exemplo que eu deixo é que a população militar, ela precisa da população civil. A população militar, sem a população civil, ela não vai